Fala pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje vai tratar sobre lançamentos contábeis. A escrituração contábil é papel fundamental para o contabilista. A escrituração contábil é o pontapé inicial, é a origem da informação que vai criar todos os relatórios e demonstrativos contábeis para a tomada de decisão gerencial. O lançamento contábil ele tem que ser feito de maneira correta. O lançamento contábil tem regras. O lançamento contábil, como a gente conhece hoje, ele tem uma história bacana. Nós trabalhamos o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas, ele foi criado lá por Luca Pacioli, que é conhecido hoje como o pai da contabilidade. Só que ele criou esse método lá no século XV. Luca Pacioli foi uma grande pessoa, um grande personagem, que na verdade era matemático. Ele era professor e também deu aula para nada menos que Leonardo da Vinci. Então olha só, né, um pouco da história da contabilidade, do lançamento contábil. Hoje nós vamos aprender aqui exatamente esse método das partidas dobradas. Vou trazer para vocês aqui algumas técnicas, uma forma fácil de se fazer um lançamento contábil. Tá bom? Vou rodar a vinheta, inscreva-se aqui no nosso canal para nos ajudar, claro, e logo após a vinheta já vamos fazer os lançamentos contábeis. Para realizarmos lançamentos contábeis, é necessário seguirmos alguns passos, alguns procedimentos, bem como ter um alicerce básico de conhecimento contábil. Aqui no próprio canal tem aulas básicas de contabilidade. É importante, você que ainda não tem um conhecimento básico sobre o assunto contábil, ir lá e assistir essas aulas. Mas, para você que já tem esse conhecimento básico de contabilidade, pode prosseguir aqui comigo, que nós vamos aprender a fazer uma escrituração contábil. Beleza? Vamos lá então. Contas patrimoniais e contas de resultado. O primeiro conhecimento básico que vocês já devem ter para fazer o lançamento contábil é a respeito de contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são aquelas que formam o patrimônio da empresa, ou seja, bem, direito e obrigação. Bens e direitos ativo, obrigações passivos. Todos os elementos que estão no ativo são elementos positivos, todos os elementos que estão no passivo são elementos negativos. Você também deve conhecer contas de resultado, que são receitas e despesas. As receitas referem-se aos ganhos da empresa, já as despesas aos gastos necessários para a operação empresarial. Tá? Então, todo lançamento contábil, ou seja, todo fato contábil, vai passar por contas patrimoniais ou contas de resultado, tá? Plano de contas, ou seja, os elementos, as contas que estão aqui dentro de bens, direitos e obrigações, ou contas de receitas e despesas, existe uma relação dessas contas, e ela está contida nas empresas no que nós chamamos de plano de contas. Ou seja, é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis. Esse é um conceito que eu retiro do livro Contabilidade Básica Fácil, do autor Osni Moura Ribeiro. Esse é um livrinho de cabeceira, é um livrinho muito importante para você, estudante de contabilidade, ter. Ele é bem prático, bem didático e auxilia bastante em tudo isso que nós estamos vendo aqui em nossas aulas. Bom, sabendo então que são contas patrimoniais, contas de resultado
e também planos de conta, a gente já vai direto pensar no lançamento contábil. O lançamento contábil, ele é o meio pelo qual se processa a escrituração. Então, a escrituração contábil, ela é realizada através dos lançamentos. Aonde? No livro diário. O livro diário, ele é um documento oficial da contabilidade. Como o próprio nome fala aqui, diário, diariamente nós vamos descrevendo os fatos contábeis da empresa. E esse livro diário ele tem umas regrinhas a serem seguidas. Ordem cronológica, ou seja, a data da ocorrência do fato vai ser sempre, da menor data para a maior data. Nós vamos também indicar aqui a conta que vai ser debitada, a conta que vai ser creditada, e vamos falar também o histórico do lançamento. E esse histórico, ele deve representar a essência econômica da transação. O que é a essência econômica da transação? É você conseguir resumir aqui exatamente o que está acontecendo. O que é esse fato contábil? Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. E por fim, o valor. Então esses elementos aqui são obrigatórios constar no lançamento contábil. Esses campos vão estar disponíveis no livro diário. Nós vamos ter aqui uma aula no canal falando especificamente sobre o livro diário, sobre SPED contábil, e aí lá eu mostro para vocês o livro diário. Porque a ideia aqui é a gente trabalhar a mecânica do lançamento contábil, ok? Então, o lançamento contábil, a mecânica dele se dá através do que a gente chama de razonete. O que é o razonete? É esta figura gráfica em formato de T, aonde do lado esquerdo nós temos todos os valores que vão ser lançados a débito e do lado direito nós temos todos os valores que serão lançados a crédito. Note que é aqui que temos confusão. Esse é o momento que causa confusão na cabeça de muitas pessoas, porque o conceito que nós temos de débito e crédito é um conceito oriundo da área financeira. A gente pega um extrato bancário, todo crédito que eu tenho de valor dentro desse extrato é porque está entrando dinheiro na minha conta. E todo débito no extrato é porque está saindo dinheiro da minha conta. A partir desse momento, esqueçam esse conceito, porque nada guarda relação com a mecânica do débito e crédito contábil, tá? Então tentem de alguma forma dar um delete nesse conceito financeiro de débito e crédito, para que a gente possa, a partir de agora, absorver o mecanismo de débito e crédito contábil. E olha só que bacana. Eu trago aqui para vocês um resuminho, tá? E esse resuminho vai ajudar bastante no lançamento contábil. Eu coloco aqui então o ativo e o passivo, as receitas e as despesas. Dentro do ativo, as contas do ativo, ou seja, contas de bens e direitos, quando eu tiver um fato contábil e esse fato está realizando um aumento no ativo, eu vou lançar a débito. Quando esse fato estiver ocasionando uma diminuição no ativo, eu vou lançar a crédito. No passivo, quando este fato contábil estiver realizando uma diminuição no passivo, eu lanço a débito. E quando o fato contábil estiver ocasionando um aumento no passivo, eu lanço a crédito. Essas são as contas patrimoniais, que nós acabamos de ver no slide anterior. Nós temos também contas de receitas e contas de despesas, que nada mais é do que as contas de resultado. Ou seja, aqui é mais fácil. Quando houver uma receita, quando ocorrer, eu vou lançar a crédito. Eu só vou lançar a débito uma despesa quando estiver estornando ela ou quando estiver encerrando o exercício. Nós temos uma aula aqui falando especificamente sobre encerramento do exercício, tá? Aí lá eu explico com bastante detalhe esse mecanismo de encerrar as contas de resultado. A conta de despesa segue o mesmo padrão,
ela sempre vai ser debitada, assim como a receita sempre é creditada, e ela só vai ser creditada a conta de despesa quando também houver um estorno ou um encerramento do exercício. Os lançamentos contábeis, eles podem ser de primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula ou quarta fórmula. Os lançamentos de primeira fórmula é quando tem um débito para um crédito. Ou seja, eu vou usar apenas duas contas contábeis. E elas podem ser entre contas do ativo, ou entre ativo e passivo, entre contas do passivo, contas de receita e despesa, receita e ativo, não tem importância. Aqui, as contas elas podem ser de qualquer grupo. Desde que eu tenha um débito ou um crédito, independente do grupo a qual ela pertence, ela é chamada de conta de primeira fórmula. O lançamento de segunda fórmula é quando eu tenho um débito para dois ou mais créditos. Da mesma maneira, independente do grupo do qual a conta pertence, se é conta patrimonial, se é conta de resultado, ou seja, ativo, passivo, receita ou despesa. Um lançamento de terceira fórmula é quando eu tenho dois débitos ou mais e apenas um crédito. E, por fim, o lançamento de quarta fórmula é quando eu tenho dois ou mais débitos para dois ou mais créditos. Aí eu tenho um lançamento de quarta fórmula. Então esses são os conhecimentos básicos, é o alicerce que eu preciso ter para fazer um lançamento contábil. Se você chegou até aqui e ainda tem dúvidas nesse assunto, revejam. Eu tenho a aula 1 e a aula 2 que fala sobre toda a parte básica da contabilidade. Essas aulas vão estar sendo sugeridas aqui no final desse vídeo. Revejam essas aulas para poder assimilar todo esse conteúdo e realizar um bom lançamento contábil. Se esses conceitos já estão claros para você, vamos prosseguir. Eu vou trazer agora um exemplo, porque nada é melhor que a prática para trazer para nós o conhecimento. Aquele resuminho que eu trouxe lá atrás, no slide anterior, eu trago aqui agora um quadro. Esse quadro aqui é muito importante, tá? É bom vocês terem isso anotado, pelo menos no início, para quando vocês tiverem dificuldade de interpretar o mecanismo de débito e crédito. Lembra, eu falei, deletem o débito e crédito financeiro do extrato bancário da cabeça de vocês. Agora, o débito e crédito vai passar por este quadro. É este quadro aqui que será importante para o lançamento contábil a partir de agora. Podem anotar, coloque num papel, deixe de lado, esse quadrinho aqui é a muleta para que vocês não errem mais nenhum lançamento contábil. Então vamos para o primeiro fato. Supondo que em 1º de abril de 2021, dois sócios resolvem abrir uma empresa, uma atividade de bar e mercearia, e a integralização do capital social em dinheiro, no valor total de R$15.000, onde cada sócio entrou com 50% de participação. Então aqui, resumindo, nós temos uma empresa sendo aberta, dois sócios, cada um entrando com R$7.500, totalizando um capital social de 15 mil. A integralização do capital social em dinheiro significa que os sócios já colocaram o dinheiro na empresa e o bar e a mercearia já está apto para poder operar, ok? Este primeiro fato contábil vai trazer para nós o seguinte lançamento. O razonete é a figura na qual utilizaremos nas nossas aulas aqui para realizar o lançamento contábil. Então, o primeiro razonete eu tenho aqui é a figura, né, da letra T, aonde os lançamentos do lado esquerdo serão os débitos na contabilidade e os lançamentos do lado direito serão os créditos. Então vamos lá. Dois sócios resolvem abrir uma empresa com a integração do capital social em dinheiro. Então a primeira conta contábil é caixa. Aonde vai o dinheiro que entra na empresa? Vai no caixa. E eu vou debitar 15 mil. Por que debitar 15 mil? Se está entrando dinheiro no caixa, eu vou debitar dinheiro no caixa? Sim.
Olha a importância do meu quadro resumo agora. O caixa, ele é bem, direito ou obrigação? O caixa é um bem. Bem, ele é ativo, passivo, receita ou despesa? Um bem é uma conta do ativo. Se está entrando 15 mil reais no meu ativo, eu estou aumentando o ativo ou diminuindo o ativo? Eu estou aumentando o ativo. Logo, se estou aumentando o ativo, eu vou debitar o ativo. Debita. Aí é que está. Esqueçam todo o conhecimento de mecanismo de débito e crédito financeiro e prestem atenção no quadro resumo aqui ao lado. Ele que vai auxiliar os lançamentos. Só que, como eu disse lá na introdução da aula, o lançamento ele passa pelo método das partidas dobradas, ou seja, para cada valor lançado a débito, nós temos que ter um crédito correspondente. Tá? Então, se nós abrimos uma empresa e integralizamos o capital social em dinheiro, olha que interessante, esse dinheiro entrou na empresa. Só que se amanhã ou depois essa empresa for encerrada, ou seja, os sócios decidem encerrar a atividade da empresa, esses dinheiro que o sócio colocou na empresa, ele não pode pegar de volta? Ou seja, a empresa não tem uma obrigação para com o sócio de pagar 15 mil reais para ele? Sim. Então, se é uma obrigação, é uma conta do ativo, passivo, receita ou despesa? É uma conta do passivo, tá? Então, nós vamos chamar de capital social. Porque o capital social da empresa, que é o valor de 15 mil reais, é uma obrigação que a empresa terá para com os sócios. Ou seja, método das partidas dobradas está sendo respeitado, todo o valor lançado a débito também foi lançado a crédito, a conta capital social é uma conta que está aqui ao lado do passivo, ou melhor, patrimônio líquido, que também segue a mesma regra, quando aumenta, acredita. Eu não tinha esta obrigação aqui no meu patrimônio líquido, do meu lado aqui do passivo. Agora eu tenho, ou seja, eu aumentei, a empresa agora está devendo 15 mil para os sócios. Quando aumenta, acredita, lança a crédito. Tá? Então fiz aqui todas as ponderações do mecanismo de débito e crédito baseado no quadro resumo. Vamos para um segundo exemplo. Em 5/4/2021, essa empresa decidiu comprar mercadorias para revenda, no caso aqui bebidas. Ela vai pagar a prazo 100 unidades a R$ 2,00 cada. Ela não decidiu pagar à vista, até porque o capital social dela não é um capital elevado e ela deseja vender os produtos primeiro para depois pagar o seu fornecedor. Caso ela não venda, ela tem um pouquinho de caixa aqui para conseguir pagar. Mas a ideia é gerencial. A ideia é primeiro fazer mais caixa para depois pagar o fornecedor. Então ela decidiu comprar a prazo. Quando a gente compra a prazo, essa mercadoria está entrando aonde? No estoque. Então essa mercadoria está entrando no estoque. Estoque é ativo, passivo, receita ou despesa. Estoque é um bem da empresa. É um bem para revenda. Se é um bem, é ativo. Se está entrando estoque na empresa, está aumentando o ativo da empresa. Quando aumenta, debita. 100 unidades a R$ 2,00 cada, R$ 200 a débito. Esse estoque, essas mercadorias, como foi a forma de pagamento? Foi a prazo. Se é a prazo, é uma obrigação que a empresa possui. Se é uma obrigação, é uma conta do passivo. Nós vamos chamar de fornecedores. Alguns livros, alguns autores também traz duplicatas a pagar, contas a pagar, títulos a pagar, faturas a pagar. Independente aqui da nomenclatura, que podem ser todas sinônimos, nós vamos trabalhar com fornecedores. Tá? Essa é a nomenclatura que eu utilizo nas minhas aulas e a maioria dos autores aqui utilizam também. Tá? Fornecedor, então, é uma conta do passivo. É uma obrigação que a empresa tem para com o fornecedor. Então, se é uma obrigação, é passivo. Eu não tinha essa obrigação, agora eu tenho. Então, está aumentando o passivo ou diminuindo o passivo?
Está aumentando as minhas obrigações, está aumentando o passivo. Se está aumentando o passivo, é crédito. Acredita. Olha aqui o mecanismo de débito e crédito sendo realizado através do auxílio desta planilha resumo. Por fim, vamos trazer aqui o último lançamento. Pagamento antecipado de aluguel no valor de R$ 2.500 em dinheiro. Então, eu vou pagar o quê? Aluguel. Essa conta contábil, ou seja, esse razonete, o aluguel, ele é ativo, passivo, receita ou despesa? Ou seja, aluguel, ele é um bem? Não, ele é um gasto da empresa. Então não é direito e também não é obrigação. Eu estou tendo um ganho, não estou tendo um gasto, ou seja, é uma despesa. Então o nome da conta eu vou chamar de aluguel. E se é uma despesa, quando ela ocorre, o que eu faço? Debito. Aqui a regrinha é bem simples. Quando eu tenho despesa, debito, ou seja, as despesas aqui são debitadas. Quando ocorre o crédito? Quando tem um estorno ou um encerramento. E isso é assunto lá para o fechamento, que nós vamos tratar numa outra aula. Então, para nós aqui, ocorreu despesa, é débito. E como eu paguei essa despesa? Em dinheiro. Dinheiro é bem, bem é um ativo. Se eu estou pagando, está saindo dinheiro da empresa. Se está saindo, eu estou aumentando ou diminuindo o meu ativo? Se está saindo, eu estou diminuindo. Logo, credita, ou seja, vamos creditar o ativo. Ok? Olha que interessante. Essa tabelinha resumo aqui norteou todos os lançamentos desse exemplo. Anotem essa tabelinha, coloquem aí ao lado para poder auxiliar nos lançamentos contábeis. Beleza? Se você gostou, tá? Deixa um joinha aqui, inscreva-se no canal. Se ficou com dúvida, pode fazer a sua pergunta aqui, que eu vou responder todas elas. Só que eu vou colocar uma condiçãozinha para responder a sua pergunta. A condição é você se inscrever no meu canal. Se você tiver inscrito, eu respondo a sua pergunta. Beleza, pessoal?